Eu vou levantar talvez um dos pontos mais polêmicos da obra de Sérgio Buarque, que pertence ao famoso livro Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro, existe um capítulo que se intitula O Homem Cordial, que a grande maioria dos intelectuais brasileiros fizeram uma tremenda confusão com o conceito de homem cordial. Todo mundo acreditou que o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda era um homem cheio de salamaleques e reverências. Cordial para Sérgio Buarque é um homem que move todas as suas ações pelas emoções e pelo coração. Portanto, é um homem cujo componente de racionalidade é profundamente limitado. Guardem isso. Esse é o fundamento do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Esse homem cordial seria o ser brasileiro. O ser brasileiro, por excelência, seria um português desenraizado, imerso nesse movimento da história, inexorável e sem rumo, que adentrou pelas brechas e matas e selvas brasileiras, produzindo novas relações sociais, estabelecendo novos sistemas de referências sociais, e que, ao produzir esse mecanismo, produziu uma esfera de sociedade onde a figura do empreendedor e do aventureiro é fundamental. Porque o aventureiro é o dono da América. Na Europa, o trabalho, o artesão, a organização da fábrica, as disciplinas, a submissão à rotina do relógio. Aqui não. Praia, mar, aventura, interior, serra, montanha, rios, riachos, cachoeiras, índios, silvícolas, aventura ininterrupta e absolutamente fascinante e inebriante. O homem cordial, ele cria novo espaço de sociabilidade, aonde o ser da aventura é um ser de expediente. Ele é um ser que não acredita nas normas e nas regras convencionais. Ele acredita no abraço do amigo, no afeto, não é, do grupo de chope, da torcida de futebol. Isso sim é aventura, é desafio de sociabilidade. Esse ser, ele é um ser moderno e ao mesmo tempo um ser do passado. Ele é moderno porque ele é um ser de movimento. Ele pertence a um espaço de tempo histórico que não existe no mundo igual. É por isso que todo mundo que costuma vir ao Brasil costuma, de uma certa maneira, se fascinar por essa facilidade de afeto, de recepção, de aconchego, de calor humano, de falta de limites. Abraça, beija no primeiro encontro, chama todos os santos em diminutivo, é Santa Teresinha, não é Aparecidinha do Norte, tudo fala no, todos os jogadores brasileiros é Ronaldinho, o diminutivo, ele nos aproxima e subjuga os outros. O ser da aventura, ele é um ser dominador. Ele é um ser dominador. Há um famoso livro de Joseph Conrad que chama No Coração das Trevas, que Sérgio Buarque era fascinado por essa obra, que é uma teoria literária da aventura. E o aventureiro é esse ser em movimento que, de uma certa maneira, ele assambaca tudo para si. Ele cria um mundo que são as regras do seu mundo. Então, veja bem, esse ser, ele é muito pouco sujeito às regras de sociabilidade. Esse ser, ele se subordina muito pouco a regras formais da lei e da ordem.
portanto, do Estado. Esse ser, ele é pouco afeito às regras da lei, da norma, da disciplina e, portanto, a sociedade brasileira é uma sociedade que tem uma profunda dificuldade, segundo Sérgio Buarque de Holanda, de conviver com regras formais. Por exemplo, respeitar a fila, não imaginar que o jeitinho resolve tudo, mas que tem que obedecer a normas que estão previamente estabelecidas. Nós não somos capazes de andar na faixa de pedestres, na faixa de carros. Sempre tem um esperto que acha que se tem engarrafamento nas estradas, o acostamento é para o mais esperto e mais vivo. Quer dizer, é o típico ser aventureiro. Enquanto você está sendo duramente ingressado no mundo das regras, das normas, da civilidade, respeitando o sinal vermelho, respeitando o sinal de trânsito, assim como todos têm que se ajudar reciprocamente para a formação da sua individualidade, sempre tem aquele que atravessa pelo acostamento dizendo: vocês são um bando de trouxa, eu vou chegar antes e atravesso todo esse tráfico aí, chego primeiro do que todos vocês. É essa lei de Gerson que todo mundo conhece, né? De que a gente tem que levar vantagem de tudo, não é? É isso que forma, de uma certa maneira, aquilo que Sérgio Buarque chama do caráter brasileiro, esse alto grau de informalidade. Portanto, todos os conceitos que vocês quiserem utilizar de classes são complicadíssimos, porque nesse grau de informalidade não há classe social que sobreviva, porque o nível de informalidade impede, inclusive, que as próprias normas de classe se estabeleçam. E eu gostaria de dizer para vocês de que os únicos elementos que as elites dominantes têm para fazer valer um padrão de dominação é o aparato legal. São as leis que ninguém obedece, de resto. O que mostra, de uma certa maneira, o que é a personalidade das nossas elites, que quando vê a sociedade nesse nível de informalidade, ao invés de pensar políticas inclusivas, de tornar uma sociedade apta às regras e normas que sejam universais para todos, não, ela pensa leis repressivas que possam coibir os comportamentos, na crença de que essa população, que historicamente tem como marca a informalidade, vai ver a lei e vai passar a obedecer no dia seguinte. É por isso que o Brasil é uma sociedade de um padrão de poder profundamente autoritário. O autoritarismo nasce no momento em que a elite, ao não ver a possibilidade de emplacar a lei, ela emplaca a força. O autoritarismo brasileiro, a origem dele, Sérgio Buarque de Holanda, matou a charada de maneira exemplar, que não tem teoria marxista, adesista, que vocês imaginarem que seja capaz de recobrir de maneira tão profunda as origens do autoritarismo no Brasil, porque é a dificuldade de construir uma esfera pública democrática. Como precisa construir uma esfera pública no Brasil, ela só pode se construir de maneira autoritária, porque aí sim a esfera pública se afirma perante a informalidade. Então a ditadura vai lá e impõe regras, acaba com bingo, acaba com a informalidade, acaba com todas as práticas alternativas e, por meio da ação repressiva, impõe a ordem. Essa é a origem do autoritarismo, é justamente a incapacidade que as elites brasileiras têm de levar a cabo uma política inclusiva. Sérgio Buarque de Holanda, no seu conjunto da obra, tem uma atualidade que nos ensina a compreender o Brasil, nos ensina a pensar as formas de nós nos libertarmos das amarras do passado, nos ensina
a nos desvencilharmos mesmos de todas desses condicionamentos que nos fazem, ao mesmo tempo, tão afáveis, tão propensos às emoções, mas ainda incapazes de instituir uma esfera pública que não seja uma esfera pública marcada pelo autoritarismo e pela exclusão social. Então, leiam, apreciem e deliciem com a obra de Sérgio Buarque. Obrigado.